Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Papo Devoc, seu canal do Mundo Diesel, né? O papo de hoje está muito bom. Sabe por quê? Nós vamos falar da Automec 2025, né? Que foi o mês passado. E não tem como não ter um episódio falando dessa feira. Afinal de contas, a Automec é a maior feira automotiva da América Latina. E a Devoc teve lá esse ano. Para vocês terem uma ideia, os números, né, da Automec 2025, 105 mil pessoas circularam na Automec esse ano. Então, realmente é um número muito alto. 20 mil pessoas a mais que a última edição da Automec. Então, ela já teve um recorde. 1.500 marcas estavam expondo na Automec 2025. E também uma outra informação interessante, 20% a mais de presença de marcas internacionais, né? Então, realmente é uma referência a Automec. O stand da Devoc estava fantástico. E hoje a gente trouxe aqui uma equipe de peso para conversar sobre a feira, detalhes, o que aconteceu nessa uma semana fantástica, né? Então comigo aqui tá, como sempre, meu fiel escudeiro Marcelo Ramos. E aí, Marcelo, como você tá, meu querido? Saudade de você, bonitão. Graças a Deus, muito bem, né? Não como você, né, Lau? Que você é um garoto muito lindo, né? Mas vamos falar. Ah, ô, Vamos ver. Lau, sobre a feira Automec foi um espetáculo. Foi assim. Para mim também foi uma. A gente já participou muito na feira Automec, mas não como Expositor e expositor em lá. alto calibre, né, E Marcelo? alto calibre, num lugar assim, muito. Eu não imaginava que era daquela forma. E o sucesso que foi, né? Que foi um sucesso tremendo. Exato. Todo mundo procurando novidade, né? O que é Devoc, né? Muitas pessoas às vezes não sabiam o que era Devoc. O que é Devoc? Aí quando chega lá, é uma puta de uma empresa que trabalha com ferramenta, né? Peça, e tem máquinas de teste, né? Coisas novas no mercado, né? E o mercado precisa de uma empresa desta forma, que ela não é focada só em um item, em si na família inteira, né? Ela começa lá com começo, meio e fim, né? Eu Exato. tenho uma peça, tenho uma fábrica de autopeça, eu tenho as máquinas para testar os produtos e tem as maletas lá de mão ainda, aquelas ferramentas que o pessoal usa no dia a dia, né? Muito E tá bom. aí, né? O E o nosso. papo vai ser espetacular, né? Porque conosco hoje nós temos aí dois convidados. Um já conhece a casa, né? O nosso diretor de marketing, Francisco Moraes. E aí, Francisco, tudo bem? Fala, Laurens. Mais uma vez é uma alegria muito grande poder contribuir para esse Papo Devoc, que tem sido um instrumento aí de informação e conhecimento para todo o mercado diesel e certamente tem feito a diferença. Então, prazerzão estar aqui com vocês mais uma vez. E aliás, hein, o Francisco, na hora que nós for falar sobre o stand, é legal, né? Ver tudo Muito aquilo que a bom. gente projetou se concretizando, né? Mas vamos lá para as perguntas, a gente vai chegar lá. É isso aí. E conosco aqui também o nosso querido Fabiano Zucchi, o nosso gerente de inovação. E aí, Fabiano, tudo bem? Pessoal, prazer aí. É a primeira vez aqui no Bate-Papo Devoc. A ideia, com certeza, é somar com essa equipe de peso, né? A gente sabe que as informações de inovação, ele corre no mercado muito rápido, né? E eu vou contar um pouquinho do meu contexto aí, como eu fui parar na Devoc, né? Eu tenho 15 anos de Volkswagen, trabalhei na montadora. E a gente sempre foi focado em desenvolver produtos para a linha de produção dos carros, né? Então, eu trabalhei na área de compras, linkada à engenharia e desenvolvimento de peças, né? Então, a gente abasteceu muito tempo o mercado. Em 2018, eu encerro o meu ciclo dentro da Volkswagen e abre-se as portas para a Devoc, né? Então, a gente está com inovação, todo vapor, criando, construindo, trazendo novidade. E essa é a ideia, a Devoc conquistar o mercado aí cada vez mais com a linha diesel. Muito bem, a gente conseguiu ver isso na feira e vocês vão ver. Aliás, ô Fabiano, aproveitando aí que você já tá no pique aí do microfone, fala pra nós aí, quando a gente tava ali nas nossas reuniões, ainda na questão de estruturar o stand, montando, como que foi pensado aí a equipe que estava trabalhando na montagem do stand? Como que foi pensado essa questão de distribuição dos espaços? Como que se desenvolveu isso depois que o Francisco entregou o projeto pra gente? Legal. O stand foi construído voltado a ter visibilidade da marca, né? A gente pensou muito na questão de produto dividido por setores dentro do stand. A gente focou um lado de oficina, que é toda a parte de reparação,
maquinário, maletas, ferramentas, e o outro lado voltado a produto, literalmente ao nosso segmento, que envolve a parte de injeção eletrônica, tanto a parte de bombas injetoras, quanto a parte de bico injetor. Então, a gente conseguiu criar uma oficina dentro do nosso stand. Então, conseguiu ter uma visibilidade maior da nossa linha de produtos e o que a gente está querendo chegar no mercado diesel. Legal. Eu achei até interessante uma dessas reuniões, a gente discutindo, né? A gente pegou como referência supermercado, né? Tudo é muito bem pensado quando você vai no supermercado, né? Ponta de gôndola, quem que vai ficar lá, meio de prateleira. E nós levamos esse conceito, né? E deu muito certo, né? Porque a pessoa ela conseguia fazer um fluxo dentro do nosso stand ali e visitar, né? Com certeza, ali criou um roteiro, né? A pessoa entrava por um lado do stand, onde ele tinha a abordagem ali dos nossos produtos, e depois ele seguia para a linha de oficina, onde ele conseguia entender um pouquinho mais do nosso segmento, porque a gente teve ainda... O mercado estava carente, né? 2023 passou por uma pandemia, uma feira um pouco mais fechada, né? E aí, em sequência, veio um 2025 com uma feira muito mais aquecida no mercado, o pessoal procurando inovação, e eu acho que o segmento diesel abre muito essas portas, né? Então, a gente está tentando trazer para dentro de casa as inovações do mercado para que a gente consiga replicar isso para o nosso mercado diesel. Então, a gente está vendo que muitas pessoas estão indo buscar o nosso segmento diesel como uma oportunidade de negócio. Então, a gente está vendo que o laboratório hoje está se transformando, se pulverizando dentro do mercado. Exato. Antes, a gente via muito isso na linha leve. Eu vivenciei 15 anos da linha leve. Eu sei que o mercado da linha leve ele é muito aquecido, porém, ele já é bem consolidado dentro do mercado, né? Então, a gente vê que ainda o diesel ainda tem portas para se abrir. Sim. Então, a gente viu uma oportunidade muito grande com a divisão do stand focado em não só trazer só o produto, que é nosso carro-chefe, mas também trazer a nossa linha toda de reparação na parte de oficina. Legal. Ô Francisco, ainda falando nessa questão de pensar como vai ser o stand, eu lembro também de uma das nossas reuniões, por ser um stand de 3 frentes, né? Uhum. Porque geralmente tem stand que tem vizinho do lado do outro e ele só tem a frente. E Isso. nós não, né? A gente tava de esquina com 3 pontas ali. Como que foi pensado isso na hora que você desenhou também? Qual que foi a estratégia? Lau, boa pergunta. Na verdade, a Devoc, desde o seu nascimento, tem um propósito de ser uma marca estratégica. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa estrategicamente. Então, ao invés de pensar o stand apenas na sua estética local e fazer um stand bonito, nós pensamos em como ele funcionaria no contexto onde ele estava inserido. Então, nós observamos as ruas ao redor, quais eram os expositores que tinha por perto, e nós identificamos que nós estávamos numa dessas 3 frentes, com o canto voltado para um dos principais corredores diante de uma das principais marcas do mercado. Então, estrategicamente, nós utilizamos essas faces pensando no stand de forma estratégica no local que ele estava inserido. Então, como o Fabiano colocou, havia um trajeto pensado, né? Então, a pessoa entra, ela tinha contato imediato com a parte de peças, ali era a primeira coisa que ela via, ele ia caminhando, o próximo passo era as estações de trabalho, laboratório, as máquinas de teste. Então, ele compreendeu que a Devoc tem uma gama de produtos que atende 100% da sua necessidade como um profissional no mercado. E aí, de fato, o design do stand foi pensado em oferecer ali uma solução estratégica para o posicionamento da Devoc na feira mesmo. Então, foi uma baita sacada. Legal. E, diga-se de passagem, você já também tem um know-how também com construção de stand, né, Francisco? Você também trabalha isso para outras marcas, né? Sim, são 22 anos de marketing, Lau. E ao longo desses 22 anos, inúmeras feiras. Eu posso tranquilamente aí, algumas dezenas de feiras já que eu tive a oportunidade de desenvolver stands e projetos de marketing para esse tipo de evento. Então, já vem para a Devoc com uma bagagem bem bacana para a gente ver realmente quais são as melhores estratégias para não apenas expor, mas fazer a diferença na feira. E o legal de tudo isso é o seguinte, né? Que agora a gente aqui tá conversando do antes e o do depois, né? Então, nós que tivemos ali na mesa de estratégia, fazendo tudo, olha, teoricamente vai funcionar assim, né? Sim. E depois da gente ver da execução e ver que realmente funcionou assim, é bom demais, né? É bom demais. Perfeito. E melhor ainda quando supera a expectativa. Porque, de fato, nós tínhamos uma expectativa quando a gente planejou o stand. Como se você falou, eu entreguei o projeto pronto para o Fabiano, para a equipe técnica, né? Que aí distribuiu da melhor forma os produtos ali para ter essa lógica. Mas o impacto, a gente vai falar mais sobre isso na frente,
mas superou bastante as expectativas. Aí Até ficou as melhor próprias- ainda. Até as nossas próprias expectativas Sim. acabou superando. Por quê? Sim. Porque a gente esperava o stand com uma inovação gigantesca, mas não tinha dimensão de como ficaria localizado e como geraria impacto para o público. O interessante é que realmente gerou um impacto muito grande. Quem estava acostumado a ver os stands que estão há muito tempo na feira, viu que a Devoc, apesar de estar na primeira Automec com a marca Devoc, gerou um impacto muito significativo. Tinha Com relação... muito produto novo, né? A inovação foi grande, principalmente nas máquinas, sim, né? Exatamente. Parecia que a gente era veterano de feira, né? E aí, falando de inovação, Marcelo, já puxando um gancho, uma das apostas nossas foram as bancadas de teste, né? Então, você, Marcelo, que já tem oficina, já tem laboratório há vários anos, o que você fala do showroom nosso, dos lançamentos de máquina? Qual que foi a sensação? Você que ficou ali trabalhando nessa parte massivamente, você nem saía dali nem para almoçar. O que você fala, Marcelo? Qual que foi a sensação desses lançamentos de máquina em relação ao que tem no mercado? Olá, o que a gente está percebendo, que a Devoc veio para o mercado com um diferencial. E é pegar aquilo que tem no mercado e melhorar. Que é um diferencial legal isso, Devoc. Então, ela não simplesmente colocou uma máquina lá e colocou a máquina para copiar igual a qualquer uma. Não. Estão vendo a dor mesmo que o mecânico tem dentro da oficina. E a gente está passando isso e aí estão resolvendo, né? Eu já vi lá nas bancadas, né, aquela bancada, 2 em 1 lá. Tem uma bancada lá que era 2 bancadas em uma só. E com um custo de uma, vamos dizer, o custo de uma. Tá, não é uma bancada que você vai comprar lá, mas é um valor legal, fica viável, eu consigo comprar, né? Porque a gente, há um tempo atrás aí, não muito tempo atrás, a gente percebeu, para você comprar uma máquina, era um valor, você tinha que vender a casa, vender o Quase carro. impossível, né, Marcelo? Era impossível você montar um laboratório. Hoje, com essa nova visão que a Devoc está vendo, está mostrando para o público que sim, é possível montar um laboratório é rentável, é a rentabilidade. Porque todo mundo sabe que eu vou falar agora aqui, o pessoal que está me ouvindo. Nós não temos mecânico para demanda de veículos a diesel que tem no Brasil. Muita oportunidade, né, É Marcelo? muita oportunidade. Então, você vê assim, aquelas oficinas com ciclo Otto. Você sabe, eu vou falar um negócio bem assim, por experiência. Então, vamos lá, eu tenho um carro a gasolina, né? Um carro a gasolina, beleza. Tem um padrão legal. O que aconteceu com os veículos diesel no Brasil? Ele subiu, elevou o nível, né? A gente tinha aquelas D20, F1000, né? Andaluza, aqueles carros. Cara, nada a ver, né? Não tinha torque, não corria, é um carro que não tinha luxo. Hoje nós temos essas caminhonetes a diesel extremamente potente, com conforto. Conforto de carro de passeio, carro né? de passeio. Só que aí, aonde eu levo esse carro para arrumar? Né? Eu vou levar onde? Eu vou levar na oficina que eu levar meu carro a gasolina. E o que está acontecendo com o mercado? Estão levando esse carro lá. Porém, quando chega lá, o mecânico ele se depara com uma tecnologia que ele não tem o conhecimento. E ele começou a enxergar que muitos dos clientes deles que tinham carro a gasolina, hoje tem um carro a diesel. E eles estão perdendo esse mercado. Né? Oportunidade. É oportunidade. Então, eles estão começando a abrir o olho e começou a investir nisso. E eu acredito não, eu já percebi que a Devoc já enxergou isso. Tanto é verdade, ô Marcelo, que nesse projeto, 70% do espaço era exposição de bancada e estação de trabalho. Justamente visando isso, que a nova geração está indo atrás, o material está mais acessível, né? Muito mais acessível. Então, as peças já são consolidadas em todas as marcas, então a gente teve essa visão também e foi muito assertivo, viu, Marcelo? Mas não tem como, vamos dizer, não tem como errar. O mercado está extremamente aberto. A gente não pode nem falar que existe concorrência hoje no mercado, porque o mercado está extremamente aberto. Você pega uma cidade, vamos pegar uma cidade igual Ribeirão Preto. Você acha que a gente tem 20 laboratórios em Ribeirão Preto? Dificilmente. Não tem, não. Dificilmente. Não tem 20 laboratórios em Ribeirão Preto, gente. Quantos carros tem em Ribeirão Preto? Circulando, né? A diesel é Ainda muito. mais a diesel, que é uma região muito agro. É verdade. Então Não, tem muito carro E diesel a gente aqui. está falando em carro, caminhonete, SUV.
Mas e os trator? Então, o pessoal As dizendo. colhedeiras, É, os equipamentos. um campo Não- ainda de exploração muito Não, grande ainda. o mundo diesel, eu falo assim, o mundo diesel está virgem. Tá mesmo, né? Cara, aí o pessoal tá falando de carro elétrico, de carro que vai acabar o diesel. Cara, nós vamos morrer umas 4 vezes, 5, 10 vezes e o diesel tá aqui. Ô Não tem Marcelo, como. e assim, pela sensação ali que você teve à medida que ia apresentando os lançamentos de máquina, você acha que a Devoc tá acertando nessa coleção, nesses lançamentos, nos modelos? O que você sentiu lá no atendimento? nesse Além de serviço? acertar, ela tá melhorando aquilo que já estava certo. Inclusive, em algumas medições que os equipamentos, nenhum equipamento fazia, ela já está fazendo. E com alguns dispositivos de segurança, com potencialização de motor. Isso é importante. Eu vi várias vezes. Cara, muita aquecimento, né? A gente vê aí que muitas empresas com equipamento vendendo e os equipamentos Aquece, né? aquece e dá problema, não consegue, que muda a característica. Detalhe, né, Marcelo? Acaba impactando até na produtividade, né? Não, Da impacta. oficina, né? O que acontece? Eu vi esses dias atrás aí uma pessoa reclamando e a galera faz o seguinte, não, para você testar um determinado injetor, você tem que testar esperar meia hora, 1 hora, depois você testa mais espera mais meia hora, 1 hora. Você tá Já maluco. derrubou a produtividade. Isso é um contrassenso nos nossos dias. Isso é antiprodutivo. Que fundamento faz isso? Então, assim, se eu tenho 6 bicos, 10 bicos, 12 bicos, 20 bicos para testar, acabou um, coloco o outro, acabou um sucessivamente. Se um teste demora 15 minutos vezes 10 é o tempo que eu vou ter para trocar, fazer os setores. E deixa eu entender um pouquinho melhor isso que eu acho interessante. Quer dizer que existem algumas máquinas de teste que superaquecem, então você tem que esperar esfriar para fazer outro teste, é isso? Isso, porque o líquido que a gente usa lá, que é o óleo ISO, ele tem lá uma determinada temperatura que ele simula a característica física do óleo diesel, certo? Uhum. Então, se é que assim, até X temperatura, vamos pôr lá, 42 graus. Até 42 graus, a temperatura estabilizada, legal. Você tem a mesma característica do diesel lá no motor do carro. No motor do carro. Porque eu estou medindo as medições para mim ver a folga hidráulica que eu tenho dentro do injetor. Se eu estou medindo folga, como que se eu tenho uma propriedade física que altera, que a gente sabe quando esquenta, Sim. a propriedade física modifica, eu vou ter diferença na medição. E acontece o quê? Eu não consigo ter uma confiabilidade no teste que eu estou fazendo no equipamento. E as máquinas Devoc resolveram esse problema e elas não superaquecem. Não superaquecem. Uau, E, inclusive, a gente tem ferramenta para consertar a máquina dos nossos concorrentes também, que resolve o problema do Trabalhar com superaquecimento. soluções, né, Marcelo? Então, a gente Quer trabalha dizer com que do solução. setor de inovação vem dispositivos que resolvem esse problema até em outras máquinas. Tem né? outras Com máquinas. certeza, não só. A gente não está só olhando só o mercado Devoc, estamos vendo oportunidade. E o mercado sentindo essas carências, essas necessidades, a gente está trabalhando forte para que tentar buscar a solução. Então, eu acho que a solução de colocar isso no mercado de uma forma mais preventiva, o que gere mais rentabilidade para as oficinas, em tempo, mão de obra, isso vai, com certeza, elevar cada vez mais o E nível. você sabe, Interessante. é que a gente tem que prestar atenção, né? Às vezes a gente, principalmente vendedor, é complicado vendedor. Ele quer, não, é preço que o concorrente. E eu percebi que a Devoc, ela está no mercado, ela não está lá para vender preço. Cara, isso é interessantíssimo. Que tá certo, não tá errado. Ah, não, mas tem que ter preço. Não. Né? E eu questiono, né? Às vezes o pessoal vai comprar vamos colocar lá, uma válvula Devoc e qualquer outra válvula lá, fabricada, não sei, indiferente se a qualidade da outra marca é boa ou não. Eu não sei o que o cara fez lá. Então o produto tem que ter qualidade. O que importa é isso. Porque quando você vai comprar uma cerveja, né? Você não vai comprar mais barata, correto? Por que você não vai comprar mais barata? Quando você vai operar o seu coração, você não quer que ponha aquela molinha, aquela mais barata. Não, você quer pôr uma que funciona. Porque quem é mecânico, falar para vocês aí, É duro, né? o retrabalho é complicado. Então, gente, não é preço. Exija qualidade. É. Então, assim, só para o pessoal ter uma ideia de como foi a estratégia da Devoc nessa questão de bancadas de teste, né? Na primeira feira em Curitiba, ano passado, para a Automec, foram 5 novos modelos. Puxa. Então, legal.
Então é interessante, né? Uhum. Então dando opção para o mercado mesmo. Agora, nessa questão de inovação que a Devoc ela tá bem focada nisso, indo agora para ferramentas manuais, né? O Fabiano também participou do projeto de desenvolvimento. Eu gostaria, Fabiano, que você falasse um pouquinho como que foi a estratégia da Devoc na questão de desenvolvimento de ferramentas manuais. Fala um pouquinho pra gente aí. A gente viu esse cenário, né, lá atrás, quando a gente começou a desenvolvimento dos produtos da linha Devoc, a gente sentiu que a gente podia ir a mais, né? Fazer o a mais, o diferente do mercado, né? E a gente começou a visitar nossos clientes, bater na porta e tentar entender um pouquinho da necessidade, das dificuldades que ele encontrava na oficina no dia a dia. E aí a gente começou a desenvolver ferramentas que vão auxiliar no trabalho para ganhar tempo, igual o Marcelo falou, não gerando retrabalho, que isso também acaba gerando custo para a oficina, né? Então a gente começou a criar nossas ferramentas, inclusive a gente está trazendo uma aqui, apresentando ela, é uma ferramenta de desmontagem da bomba CP4. Ela, no início, a gente focou muito com relação à Amarok. A gente sempre focou em tentar trazer soluções para as oficinas onde aumente o tempo diminua o tempo de reparação, mas aumente a rentabilidade. Então, a gente criou essa maleta de ferramentas, que é uma das inovações da Devoc, inclusive construção nossa, desenvolvimento todo pela nossa fábrica. Então, a gente focou em quê? Em trazer soluções rápidas e com preço acessível, mas que sejam ferramentas funcionais para o dia a dia de oficina. Então, diferente do mercado, talvez que coloquem maletas mais completas ou maletas que não tenham utilização no dia a dia de oficina, não. A gente focou realmente na dor do mecânico, aonde a gente conseguia atuar e trazer uma solução rápida. Então, a Devoc está trabalhando fortemente dos meses, desde janeiro para cá, um pouco antes da Automec, focado em trazer novidade com relação a essa linha nova, que é a linha de ferramentas, que eu acredito que vai agregar muito para a marca, e não só para a marca, e sim para os nossos clientes na reparação da linha diesel. Ô, Fabiano, deixa eu só entender. Uma ferramenta como essa nasceu, por exemplo, da experiência que a Devoc tem com o Devoc Lab. Ou seja, a Devoc tem um laboratório próprio e do laboratório surgem as necessidades que o mercado tem. Ou seja, o nosso laboratório ajuda a Devoc a identificar as dores, as necessidades do mercado e a partir disso vocês desenvolvem, inclusive, ferramentas exclusivas, é isso? Que são criadas pela Devoc para resolver esses problemas? Exatamente, Francisco. Na verdade, nosso laboratório, ele acaba sendo um direcional para nós, para que a gente consiga enxergar algumas dores das oficinas que atendem a reparação diesel. Mas o diferencial da Devoc. Porém, a Devoc não só foca no nosso laboratório, porque a dor que eu tenho dentro de casa não é a dor que a maioria dos nossos mecânicos do mercado diesel trabalham. Então, nós também vamos na casa dos mecânicos, recebe a informação deles, talvez vê um dia a dia deles trabalhando na oficina e a gente replica dentro com as soluções inovadoras aí da linha Devoc. Mostrar aí, mas seria interessante. O Marcelo, estamos com o nosso especialista técnico. Marcelo, dá uma explanada pra gente. Vamos falar dessa ferramenta em específico aqui, ó. Essa ferramenta parece simplesinho, né? Bem, consegue abrir o zoom para nós aí? Aqui, mostrar aqui bem simplesinha essa ferramenta. Isso. Cara, parece... o pessoal... Marcelo, mas para que serve essa válvula? Todo mundo sabe, né, que... até apelidado, né? Bombarock. Mas o culpado é a Volkswagen? Quem é o culpado? Eu tenho oficina e eu sei quem é o culpado. O culpado é o dono do carro ou o mecânico onde ele leva o carro. Mais um, né, Marcelo? O diesel do nosso país aí que... Cara, vamos lá, tudo bem, o diesel, vamos, né? Porque o diesel, nosso, tem o grande problema aí do biodiesel, né? Que ele tem... Não é nem problema do biodiesel, a gente saber o que estão fazendo na hora que coloca o biodiesel lá dentro do diesel, se estão aditivando, estão fazendo o serviço correto. Mas é um assunto para outro dia. Vamos falar desse ferramental. Por que fala muito mal da Amarok? Porque uma ferramenta tão simples dessa, o pessoal vai lá, desmonta a bomba, lava a bomba, troca o eixo, troca o rolete e volta a estragar de novo. Mas por quê? O que tem a ver essa ferramenta? Porque o pessoal, galera, o pessoal não consegue tirar a válvula UV. Não consegue, simplesmente ele não consegue tirar a válvula UV. O que é a válvula UV? A cascata, a válvula ladrão. Porque na Amarok V6, ela fica lá dentro, tem que tirar essa ferramentinha para não poder tirar. E a pessoa tenta tirar no ar, tenta bater... Aí começa a dar tanta dor de cabeça que, mas daqui deixa quieto e põe lá e monta lá.
E o microfragmento começa a soltar e começa a estragar, injetor. Riscar a parede, né? Cara, não adianta. Então eu falo assim, ó, o carro mais fácil, né, vai dar polêmica esse que eu vou falar agora, tá? O carro mais fácil de se consertar hoje, não ganho nada para falar isso, tá? Mais fácil de se consertar hoje se chama Amarok e o mais barato. Porém, falta um pouquinho de entendimento do veículo para se poder consertar. Porque eu vejo lá na oficina, acontece, foi um cliente essa semana lá, falou, Marcelo, mas eu mandei limpar o tanque, eu troquei a bomba do tanque, eu troquei os bicos, depois eu troquei a bomba, depois eu troquei o bico, depois eu troquei a bomba do tanque de novo. Ele perdeu o mecânico, eu falei para ele, o mecânico dele perdeu a sequência, porque tem uma sequência de trabalho. Então, se você corta uma sequência e você tenta voltar nessa sequência de novo, ele começa a estragar peças que já trocou. Ô Marcelo, mas ainda voltando nessa questão aí da bomba CP4, então essa ferramenta é para sacar a válvula UV. A válvula UV. Eu achei interessante também a aplicação dessa aqui, explica para nós também. Essa ferramentinha aqui, essa daqui é para desmontar a castanha da bomba CP4 da Iveco dele. Isso aqui é legal até para fazer um corte, né? Você aí que desmontou a bomba da Iveco dele, quebrou a castanha na hora de tirar, a Iveco resolveu através dessa ferramenta. Aí o pessoal, mas isso aqui é um sacador normal, né? Um sacador normal. Quando eu nunca vou esquecer isso aqui. O projetista falou assim: não, Marcelo, mas aqui é um sacador normal, eu vou fazer e vai, né, Fabiano? E vai funcionar. Exatamente. Cara, porque é muito simples. Olhando. Parece muito simples, né, Cara, Marcelo? a hora que você vai forçar, a castanha quebra. Quanto mais espaço ali vai se criando nas laterais, cria-se um campo ali onde a peça torce na hora da retirada e ela quebra. Então essa peça foi Tem que entrar precisa ali para feita em alta precisão para que ela consiga E o material, né? o material nem se fala. Nós Será que estamos tem criptonita aqui dentro também? Porque não quebra. Estamos falando de um material de alta... Alta resistência de tração, né, cara? Exatamente. Não é simples o cara pegar um pedaço de ferro lá Foi pensado as ferramentas DeVoc, isso é importante todo mundo saber, foi criada para durabilidade. Não foi feita uma ferramenta para que você consiga ficar trocando todo momento, né? Logicamente, a gente sempre pensou no dia a dia e também no custo disso para vocês, né? Então, a gente sempre pensa no melhor custo, mas com durabilidade e produtividade também. Bem simples, Lau. Uma ferramentinha dessa, ele comprou a maleta, se ele conseguiu lá, ele quebrou uma bomba. Uma bomba que ele salvou, que ele não quebrou, já pagou. Já pagou a maleta. Compensa, né? Ele não compensa. É muito... E detalhe, não podemos deixar de falar que são ferramentas desenvolvidas aqui no Brasil, na fábrica da DeVoc. Então, não é importado. A parte de ferramentas estão sendo desenvolvidas e produzidas, aqui, né? Exatamente. E produzidas aqui na nossa então, isso fábrica. é muito importante. Então, ainda agora, falando um pouquinho agora com o Francisco novamente. Ô, Francisco, ó, nós falamos aqui, né, das inovações no que diz respeito a ferramentas manuais, as bancadas, mas teve algo diferente também no nosso stand, que foi a palestra silenciosa, né? E chamou muita atenção, nós tivemos eventos todos os dias, eu achei fantástico o formato, né? Uhum. Explica um pouquinho para nós, até o nome é curioso, palestra silenciosa, né? Explica um pouquinho qual que foi a estratégia disso aí, ô Francisco. Muito bom, muito bom. O pessoal que está acompanhando o Papo DeVoc já deve ter percebido, a gente fala bastante sobre isso, que a proposta da DeVoc é vir para o mercado não apenas como uma marca para vender peça, mas para resolver problemas do mercado, trazer soluções e também para ser uma marca conhecida por levar conhecimento ao mercado. Então, como a gente tem esse DNA e nós queríamos levar isso para a Automec, nós queríamos aproveitar o potencial que nós temos na parceria com os embaixadores DeVoc, que é o mestre Nonato Santos e o próprio Marcelo Ramos, que são dois dos nossos embaixadores na área de treinamento, de curso, de formação para o profissional do mercado. Mas o grande desafio era, primeiro, é proibido colocar ar-condicionado no stand, numa feira como a Automec. Você tem que contar apenas com a refrigeração do pavilhão. Né? Do pavilhão inteiro. E aí, para nós isolarmos uma área de palestra sem ar-condicionado, era impossível. Então, a ideia foi, mais uma vez, nós darmos um passo em estratégia, inovação, e criamos um ambiente onde, durante o tempo comum da feira,
ele podia ser para atendimento, com as mesas, as pessoas sentavam ali, tomavam um cafezinho, batiam um papo, conhecia mais da marca. E no momento das palestras, esse mesmo espaço se convertia em um pequeno auditório. E a solução para resolver o problema do barulho, uma feira com esse volume gigante de gente, lógico que produz muito barulho, sem contar os estandes, tudo que faz, foi utilizar um sistema de palestra silenciosa, que consiste no quê? Um sistema em que o áudio do microfone do palestrante é transmitido a uma central e dessa central para fones sem fio. Então as pessoas estavam dentro do stand, com o stand aberto, ouvindo o palestrante. Externo, tudo lá. A feira pegando fogo, aquele barulho, mas as pessoas ouvindo a palestra limpinho, som cristalino, como se estivesse dentro desse estúdio de podcast. Então, isso permitiu que nós fizéssemos palestra todos os dias, com um número considerável de pessoas participando dessas palestras, e todo mundo saiu de lá impressionado, porque realmente, inclusive o stand muitas vezes ficou super lotado, o nosso stand ficou super lotado. Até com fila, né, de espera. Sim, muita gente no stand e o pessoal todo lá tendo palestra. Até tem um momento que eu chamei o Zé Henrique, que é o nosso CEO, né, que é o proprietário da Devoc, e falei assim, Zé, dá uma olhada. O stand está funcionando como se fosse um organismo vivo. O stand foi funcional, né? Uma coisa não atropelou a outra, né? Você tinha o pessoal apresentando as máquinas de teste funcionando lá. Você tinha outro lá apresentando as bancadas e as estações de trabalho. Pessoal. Você tinha o pessoal ali mostrando peça, o outro tomando ali um cafezinho, um chopinho. E até uma palestra acontecendo tudo simultaneamente. Então, isso foi um grande trunfo do nosso stand, que foi incrível. Não, foi um sucesso total. Legal, né? Agora você vê, né? A gente fazendo essa retrospectiva, né? Então, a gente viu que realmente funcionou a estratégia do que a gente pensou em termos de inovação, né? Funcionou a gente ter levado mais linhas de bancada, funcionou a gente ter pensado em ferramenta. Agora vinha, eu acho que uma das grandes interrogações nossas, que era com respeito à localização, porque afinal de contas era a primeira feira, né? Será que a gente ia ficar num local que a demanda ia chegar em nós, né? E aí, Fabiano, você que ficou ali no atendimento também, qual que foi a percepção? Você percebeu que o mercado diesel ele tá estagnado, tá aquecido? Qual que foi a sensação ali desses dias de feira? A gente enxerga o mercado ainda, fazendo um comparativo rápido, né, com a linha leve que está no mercado há bastante tempo aí também, sendo como comparativo para nós, né? Mas a gente enxerga que a linha diesel, ela vem sendo vista com outros olhos, né? Então a gente vê que dentro do nosso stand, nesses dias de Automec, a gente teve visita de um público diversas pessoas conseguiram visitar nosso stand. A gente teve pessoas de oficina, pessoas distribuidores de peças, transportadoras que estão agora querendo ter seu laboratório próprio. Então a gente está vendo uma oportunidade gigante dentro da linha diesel. Então a gente enxerga que o aquecimento da linha diesel ela vem crescendo, ao contrário de algumas linhas igual a leve, com parada de linha de produção, falta de produto. Diferente, a linha diesel, ao contrário. Como o diesel move o Brasil em todos os sentidos, né? Então a gente vê que realmente a linha diesel, tanto a linha agro, a linha de caminhonetes, SUVs, estão crescendo cada vez mais essas demandas. E a procura ela vem aumentando. Então muitas pessoas que estão em outras linhas estão querendo migrar para a linha diesel. E essa é uma oportunidade que a gente enxerga muito grande dentro da Devoc. E a gente vem trabalhando frequentemente em cima disso para que a gente consiga elevar os números ainda mais, mas lembrando sempre, com qualidade, com um produto que gere uma recompra futura, com satisfação dos nossos clientes. Então, realmente, a marca ela vem sendo, sim, bem vista, e eu acredito que o mercado, sim, diesel, ele vem se aquecendo cada vez mais. A gente viu a Automec, né? 2023, igual eu usei lá no começo, 2023 estava tudo parado. 2025, a gente podia falar, mas nosso stand está numa posição ruim. Não estava numa posição ruim. A Automec, ela estava super bem aquecida. Ela estava em todos os campos possíveis, tinha um stand. A gente viu lado de fora, lado de dentro, lado dos corredores, todo lado tinha stand. Logicamente, como expositor, você quer sempre chegar na janelinha do avião. Quer sempre sentar na primeira. Mas a gente sabe que isso demanda um tempo. Mas a gente sabe que aonde a gente estava ali com o nosso stand, na construção que foi feita, na elaboração dele,
foi uma visibilidade gigante, um trabalho fantástico da EDEVOC. A gente enxergou desde a montagem, construção. Eu vim de uma empresa multinacional grande, com impacto já consolidado no mercado, mas você vê que a EDEVOC, em 2 anos, está fazendo o que muitos outros em muitos anos não conseguiram fazer. Então, realmente é uma marca inovadora, com cabeça nova, com visão nova, querendo sempre... Às vezes vai errar, logicamente, a gente às vezes erra, mas a maioria do tempo acertando, na maioria das vezes. Isso aí, muito bom. E agora é interessante ver também que foi um comportamento da feira, né? Eu acho que o Marcelo vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. O que, ô Marcelo, essa feira você sentiu na questão do comportamento dos profissionais, né? O que você tá sentindo? Tá tendo uma revoada aí? O que tá acontecendo com os profissionais aí, Marcelo? Vamos lá, o que eu percebi na feira, que bastante mesmo, a procura de conhecimento. Bastante profissional procurando conhecimento, porque está chegando muitos veículos dentro das oficinas e eles não estão sabendo fazer o diagnóstico correto. Então, tá faltando conhecimento no mercado, então vai precisar de bastante local para treinamento. Você vê, a Devoc já tem 3 locais de treinamento. Nós temos treinamento em Maringá, Paraná, temos treinamento em Ribeirão Preto, São Paulo e Campinas. Então, a Devoc, com essa preocupação, já está criando ponto para solucionar essa demanda. E, além disso, da falta de treinamento, de conhecimento do mundo automobilístico, né, que os mecânicos estão com essa dificuldade, a falta de produto, de ferramenta para se testar isso. Né? Eu peguei na minha oficina um carro de concessionária, um Q7, olha só, um Q7, inclusive não foi um, né? Foi vários da mesma concessionária. E esse carro, assim, é um carro que vende pouco, né? Vamos dizer, é um carro de valor agregado alto. E esse carro fica muito tempo parado até vender. E quando vai vender, esse carro dá problema. Né? O cara não dá partida. Não dá partida. Aí quando não dá partida, o cara não fez aquela situação de fazer toda a limpeza, não colocou um aditivo no tanque. Então deixou lá, virou aquela... Deu partida, estourou bomba e bico. Como que faz? Concessionária, fábrica, montadora, a gente sabe que o conceito, né, de fábrica e montadora é troca tudo. Então, você imagina um Q7, eu troco a bomba do tanque, o tanque, a bomba, os bicos, o tubo-reio, um carro para revenda, é inviável, né? Totalmente. É totalmente inviável. E a Devoc, né, ela tem o equipamento de fazer o diagnóstico. Tem o equipamento para se consertar aqueles produtos que estragou. Só o que precisa. Só o que precisa. É a mesma coisa que a gente volta no assunto da maleta, né? Faz aquilo, a dor. Então eu dou remédio para aquela dor. Eu não preciso colocar um remedinho a mais de lambuja, vamos dizer, para o cara pagar e não usar. A Devoc não. Ela veio para achar. Ela viu essa fatia do mercado e está entrando na fatia do mercado dessa forma. Sanando a dor que o mecânico, dono da oficina, tem. Com o quê? Com treinamento, com soluções de peças e soluções de bancada, de teste. O Marcelo, e nessa questão de o mercado estar aquecido ou não, teve-se a sensação também dos mecânicos da linha gasolina indo lá, curioso, namorando a linha diesel ali? Você percebeu isso aí também? Cara, é impressionante. Eu acho que deu 60% das pessoas que eu atendi tá migrando para a linha diesel. Eu atendi vários também. Né? Eu acho interessante esse ponto, porque eu vim da linha leve, né, igual eu mencionei. A linha leve tem uma característica própria, né? Que é o cara tem 2 carros, da esposa e o dele do dia a dia, e às vezes o cara... Quando vai cair para a oficina, ele acaba deixando o carro de lado porque não tem o recurso, às vezes, para reparação. E aí o mecânico acaba ficando sem o recurso dele automaticamente, né? Já a linha diesel, não. A linha diesel é uma oportunidade. Por quê? Quem está com um carro de utilitário, que é do uso do dia a dia, ele não pode parar. Ele tem que rodar com esse veículo para ele gerar receita. Então, ele vai lá na oficina, ele paga o serviço, ele às vezes negocia, logicamente, mas ele tenta fazer que o carro tenha qualidade e saia com serviço de qualidade. Então... Interessante no mercado diesel é isso, diferente da linha leve. Então, quer dizer, tem oportunidade, né, Marcelo, aí? Você sabe que um assunto bem legal que você comentou aí, o diferencial do carro a gasolina, e isso é bom, tá? É bom para os mecânicos. O que eu vou falar agora, escuta bem o que eu vou falar. Na linha diesel, a gente não pode
cortar o caminho. Vamos falar palavreado, o português mecânico. Não podemos fazer gambiarra. Ele não aceita. E no gasolina, o Tem pessoal os corta-caminho. corta caminho, faz as gambiarra. O que está acontecendo? Muitas desses mecânicos que gostam de fazer a gambiarrinha lá, dar um jeitinho para o cliente, está se perdendo no caminho, está perdendo muito dinheiro. E o que está acontecendo é que aqueles mecânicos sempre teve aquele conceito de fazer o serviço bem feito. Ó, o problema não é meu, o problema é do dono do carro. Vai lá e passa para o cliente o serviço certinho, investe em ferramental, né? Como que eu vou condenar um bico se eu não tenho uma máquina de testar bico? Né? Como que eu vou testar tem lá um carro lá, tem que trocar o bico, eu não sei, eu vou trocar. Não dá para fazer isso. São produtos muito componentes caros e a Devoc está de olho nisso. Então, ela está investindo, de novo eu volto a falar, em treinamento e equipamentos específicos. E o ciclo Otto, não é que ele vai migrar para o diesel. Ele não vai migrar para o diesel. Ele vai compartilhar os dois. E até é interessante, eu fiz um atendimento, eu achei assim, surreal, porque a pessoa, ele mora em Angra dos Reis, se não me engano ele trabalha no ramo imobiliário, nem do ciclo a gasolina ele não é. Falei, tá, mas o que você tá fazendo aqui? Não, ó, eu tô fazendo vários cursos sobre diesel, inclusive eu já entrei no canal do Marcelo, já vi alguns vídeos lá também do Nonato, né? Eu falei, tá, e aí? Eu falei, não, porque é o seguinte, ó, lá na região de Angra dos Reis, a parte náutica é muito aquecida. E tem uma ou duas oficinas só que mexe com isso. Falei pra minha esposa, não, eu vou. Oportunidade aí, na porta, né? Ele tava fazendo curso, cara, ele nem trabalha com isso, porque ele falou assim, não, esse ano, 2025, ainda eu vou entrar, eu vou comprar uma máquina esse ano ainda e vou começar a fazer isso aí, eu vou ganhar dinheiro com isso. Olá, mas sabe o que está acontecendo isso? É aquilo, volto a falar de novo. Não adianta fazer gambiarra. Então, você vai, na oficina você tem cidade que você entra, é uma oficina colada na outra. Porém, quando você chega com um carro diesel, com a luzinha acesa, com uma falha, eles correm, por que ele corre? Fala, cara, porque se eu errar, eu vou perder o dinheiro. E depende o grau de erro que eu vou ter, eu vou fechar minha oficina. Então, eu prefiro não mexer. E agora, uma outra coisa interessante também desse atendimento, que foi uma das apostas, que é uma das apostas da Devoc, né? É fechar o 360 graus mesmo, né? Fazer o ciclo, né? Então tem a peça, tem a máquina de teste e tem o treinamento, porque na hora que eu falei pra ele, olha, então você tem que fazer curso com a gente. Você vai comprar a máquina com nós. Você vai aprender a usar ela. Você vai aprender na prática, no nosso né? centro de treinamento, porque Exatamente. aí a gente vai ter condições especiais. Na feira a gente tava, né? E não só isso, né? A Devoc não só dá o treinamento, mas como ela te dá todo o suporte técnico com relação ao uso do dia a dia, né? Então, assim, quando surgiu uma demanda, às vezes você está se aventurando a entrar nessa linha diesel, né? Começar agora do nada, vou começar, tá bom. Fez o curso, começou a colocar em prática, mas depois disso, a Devoc ainda te dá todo o suporte durante vários meses, ainda muito tempo, conforme você vai consolidando com a marca, com o produto, ele vai te dando todo o suporte para que você consiga aplicar o produto nosso. Então, assim, essa vida aí de parceria vai longe, né? Ó, aconteceu um fato comigo, tá com uns dias atrás aí, o rapaz ligou para mim e falou, Marcelo, eu quero investir, mas eu já tive muito problema de eu comprar o equipamento, depois todo mundo vira as costas, e eu acabo... Então, é assim, eu queria entrar nesse mercado, faz tempo que eu venho juntando dinheiro para entrar nesse mercado, eu queria montar um laboratório, mas meu maior medo porque não é investimento barato, né? O cara não vai lá com 10 mil reais e vai montar um laboratório. Se eu comprar o laboratório e eu não conseguir desenvolver o trabalho de acordo. Eu falei, não, você pode fechar o laboratório com a Devoc sem problema nenhum. E eu ofereci para ele 20 dias na minha oficina. Que legal. Eu ofereci para ele, vamos fazer assim, você pode comprar o laboratório, monta o laboratório, deixa tudo funcional, tudo funcionando, tudo ligado. Quer ver só, você vai pagar esse laboratório rapidinho. Você vai juntar umas carcaças de bico e bomba que você já falou que tem, e você vai vem para cá. Como se fosse trabalhar mesmo no laboratório. Você vai começar às 8 e parar às 6. Vai viver o dia de oficina. Vai viver o dia de oficina. Você vai voltar profissional. Mas, Marcelo, mas 20 dias? Não, você não vai aprender em 20 dias, mas você já é um mecânico. Você já sabe o que é a lei de Ohms, você já sabe o que é uma resistência, você sabe o que é tensão, o que é corrente.
Então, você vai fazer, você sabe o que é hidráulica, né? O que é pressão. Vai ser fácil de você pegar a mandada do negócio. E depois disso, você começa a fazer os treinamentos correto. Aí vou fazer, entender a loja, fazer o mestre Nonato, vai falar, fazer treinamento com a gente, vai vir aqui em Ribeirão fazer treinamento. É fazer o intensivo Vai do fazer Marcelo, né? Isso, o que vai acontecer? Um cara desse, jamais ele vai esquecer o nome da Evoque. Porque a Devoque colocou na vida dele um empreendimento rentável. É isso aí. Então, esse é o diferencial da Evoque. Agora, você vê que interessante também, ó, a gente falando aqui sobre a questão do mercado, ele tá em alta ou tá em alerta, né? Então, a gente teve a visão do Fabiano, vendo, imagina só, você tá ali na linha de desenvolvimento, trabalhar em projeto de lançamento e chegar numa feira e não ter procura. Não foi isso que aconteceu, a gente viu que o negócio Ao contrário, né, Lau? fez sucesso. O Marcelo, que é o nosso técnico, que tá o dia a dia de oficina, então para ele nem é novidade isso, mas também até o Marcelo se surpreendeu com o movimento por ser, né, Marcelo? Foi assim, bem diferente, bem diferente. Eu já participei em várias, não como né, Expositor, né? expositor. Mas assim, a gente percebeu o clima, uma coisa que a Devoque tem A diferente. energia, né? A energia positiva, que isso é um ponto diferencial que a Devoque tem. Você entra, você se sente num ambiente com atração positiva, sabe? Foi bom. Isso é muito bom. E aí, na minha visão de gestão também, realmente você acompanhar os projetos no papel e depois eles executados com sucesso é espetacular. E agora eu gostaria de ver a visão do marketing. O que você viu lá, o Francisco, que veio até nós, né? Que você fala, olha só como que chamou atenção e como que mostra que o mercado está aquecido. Qual que é a sua visão aí da feira nesse sentido? O que aconteceu? Olha, eu não vim do mercado diesel nem do mercado automotivo, né? Eu sou publicitário, sou um designer há mais de 20 anos, então eu não sou o cara exatamente do segmento. Então foi interessante que eu fui para essa feira completamente zerado na minha expectativa do que seria assim a resposta das pessoas, porque eu não estou habituado a esse mercado especificamente. Então, o que me surpreendeu muito, Lawrence, foi que muitas pessoas que foram para o stand, e eu estava ali o tempo todo, e eu atendi algumas até para direcionar se ia ser qual vendedor queria, qual atendente, muitas pessoas me perguntaram se a Devoque é uma multinacional, se ela está vindo para o Brasil agora, né? Porque o posicionamento da marca na primeira Automec foi de tal forma bem executado que surpreendeu a todos, né, pela marca ser tão nova e estar com uma presença tão consolidada, tão consistente no mercado. E muitos realmente tiveram da Devoque a melhor impressão possível. Então, todo o feedback que eu tive ali durante os dias da feira foram de surpresa. Todos estavam surpresos com o nosso posicionamento de mercado, com o fato da Devoque ser uma marca nacional, é uma marca que tem esse DNA de um projeto, de uma marca projetada na Alemanha. A gente tem agora o desenvolvimento das peças aqui, mas é uma marca nacional. Então isso surpreendeu a muitos. A resposta foi extremamente positiva. Outra coisa também que eu gostaria que você comentasse, Francisco, que teve alguns veículos de imprensa lá no nosso stand. Como que foi isso? Como se desenvolveu isso? Mostrando realmente que chamou atenção e fez a diferença, né? Fala um pouquinho aí disso aí também. É verdade. Nós fomos visitados por vários veículos de imprensa e como eu sou do departamento de marketing e eu estava lá, então eu fui, geralmente o pessoal já me direcionava para mim, eu falo com o Francisco. Então eu pude atender vários veículos de comunicação, alguns de grande porte TV, grandes podcasts que já estão consolidados no mercado, mídias jornalísticas. Então todos foram para o stand da Devoque porque a repercussão foi muito grande e uma foi puxando a outra. E a resposta que eu tive desses veículos de comunicação é que a maneira como nós posicionamos a marca no mercado nos faz completamente diferenciados. Eles disseram isso, olha, outras empresas do mesmo segmento diesel que nós tivemos contato aqui em outras feiras nunca se posicionaram como vocês. De forma que
ao ter contato com essas mídias, com esses veículos de imprensa, Lau, o pós-feira, inclusive, a repercussão pós-feira foi incrível. Esses veículos estão nos procurando para continuar reverberando aquilo que nós apresentamos na feira, pelo impacto que isso está causando no mercado. Isso é muito interessante. Isso partiu dos próprios veículos de imprensa. Inclusive, dos temas nossos, né, da Devoc, um dos lemas é a visão de futuro, né? Perfeito. Então, sempre olhando para frente, sempre olhando no que pode ser feito. E eu até gostaria de perguntar a sensação do Fabiano, que vem de uma multinacional, né? Você consegue ver visão de futuro na Devoc? Você que está nesses projetos de inovação, o que esperar de 2025 e 2026 aí, Fabiano? Na verdade, é igual eu mencionei várias vezes, internamente, dentro do grupo, né? O sentimento com relação à marca, né? Ela tá a todo vapor, sempre inovando, né? Então, assim, a nossa perspectiva dos próximos meses aí, ao longo dos próximos anos, é a criação constante de novos produtos para a linha. Então, a gente está focado não só na linha de produtos, mas na inovação de oficina. Então, para os próximos anos, 2025, 2026, até 2027, a gente está focado 100% na criação e construção ainda mais. Mesmo porque a gente sabe que o mercado automotivo ele tem uma vida útil para alguns produtos, né? Então, conforme vai passando um percurso, ele vai diminuindo as demandas. E se você não tem uma inovação para substituir aquilo lá, o mercado começa a ficar menor, o seu mercado começa a se fechar. Então, inovação corre junto com a marca Devoc. Ela tem que correr junto para que a gente consiga avançar, não só deixar um cliente satisfeito com a aquisição de novos produtos, tendo mais produtos no mercado, colocando mais novidade no mercado para os nossos clientes usarem nossas peças. Então, a marca Devoc, ela projeta para os próximos anos ainda mais sair do normal, do costume de todos os outros, né? Colocar mais criação, criar mais produtos, criar mais linha de ferramentas, mais coisas para a oficina. Né? O sonho, né? A gente brinca que é nosso sonho interno, né? A gente tem um sonho dos Devoc Services, né? No futuro aí próximo, né? A gente enxerga isso já. A gente consegue palpar isso já internamente. Então, a gente já vê uns pilotos aí sendo feitos por parceiros, igual o Marcelo lá em Maringá. A gente já vê esses sonhos se materializando, se tornando realidade. E a Devoc, ela é inovação a todo momento. Ela tem uma equipe inovadora, não é só um departamento inovador, e sim uma equipe. Ela está sempre trabalhando em inovação. Então, a marca realmente vai fazer diferença muito ainda. E eu falo que eu vim de uma linha já consolidada no mercado, uma marca que já tinha um nome, já tinha uma tradição. A Devoc, ela vai fazer uma história muito mais bonita. Eu tenho certeza disso, que com a equipe que a gente tem, com o time que a gente tem de inovação, eu tenho certeza que a gente vai muito longe ainda. Que legal. E por falar em stand aí, ó, fomos surpreendidos que tem uma foto, só tem mais fotos? O que preparado pra gente? Então aqui é uma visão da frente do nosso stand, né? Vamos ver se à medida que a gente for conversando aqui, vem mais fotos aqui, pra vocês terem uma ideia dos espaços lá. Olha só que legal. Talvez aí, né, Lau, dá até pra frisar aí, pessoal, como foi feita a divisão aí do stand, né? Exatamente, ó. Então, realmente... Posso falar um pouquinho sobre esse canto aí? Pode falar. Essa foi... Opa! Volta lá. Vazou. Essa foi uma das soluções estratégicas. Como nós falamos, esse canto... Faça um pouquinho, por favor. Esse canto, ele estava voltado para uma das principais ruas. Então, a estratégia foi utilizar um painel de LED de canto para que, de qualquer ângulo dessa rua principal, as pessoas pudessem ver o stand como se ele estivesse funcionando. Né? Ele foi animado todo o tempo, com recurso de 3D anamórfico. Então, como nós fizemos aquele teste, a gente foi lá para a ponta do corredor, de lá do fundo, você via o painel de LED ali funcionando, a imagem rodando. Então, tendo vida, né? Tendo vida. Era quase impossível não ver o stand, mesmo de longe, por conta dessa estratégia, né, que nós utilizamos aqui em aproveitar esse canto. Ao mesmo tempo, ele formou uma sala que fez o nosso laboratório ali ao vivo, virtual, né? Virtual não, real, ao vivo, né? Porque atrás dele que estavam as principais máquinas, né? Como a gente pode ver talvez numa outra... Acabou se encaixando, aí, né, Francisco? Sim. Outra Tenta questão ver também, outra foto o aí. pessoal que está acompanhando, muda um pouquinho de ângulo aí, se tiver mais foto. Todo o design, vocês podem ver, Onde foi a né? palestra aí? Sim, né?
as fitas, né, o LED foram disponibilizados de forma a dar um aspecto tecnológico a todo o stand. Então, os tons de azul alternando com tons mais quentes, e a forma de disposição dos traços dava a ideia de que você estava num ambiente ultra tecnológico mesmo, né? Isso é bastante interessante. Esse é aquele espaço misto que eu falei. Enquanto as pessoas estavam sendo atendidas, as mesas faziam o papel de atendimento. Na hora das palestras, simplesmente a gente disponibilizava as cadeiras no formato de auditório e acontecia a palestra. Enquanto a gente vai conversando aqui, o nosso pessoal do marketing lá vai tentar colocar algum vídeo que mostra o movimento do stand, ele em funcionamento, né? Vai ser legal. Aí a gente volta aqui. Pegamos eles de surpresa aqui, eles conseguiram separar duas fotos, mas eu acredito que rapidinho eles colocam mais para nós. Agora, olha só que interessante, né? Falando sobre conceito. Então, olha essa outra imagem, tá bonita, hein? Meu Deus do céu. Realmente, ele ficou muito tecnológico, né? Ficou. E muito fluido, né? Todos os ambientes conectados de forma lógica. Então, realmente, o traçado do cara dentro do stand era... Criou um roteiro, né? Criou um roteiro. Tenta achar uma da parte de máquinas aí pra gente ver. Vamos ver que aí a gente consegue encerrar esse tema. O pessoal que tá assistindo o podcast aí, ó, dando uma olhadinha. Você não pôde entrar no Automec? Exatamente. Olha aí. Aqui é a parte de trás, então aqui era as costas, né, do stand, como você falou, que tinha 3 faces. Aqui era o último corredor, então atrás aqui já estava a praça de alimentação e a área externa. Então nós aproveitamos de forma lógica, né, Fabiano, todas as faces, e esse lado ficou à disposição dos nossos laboratórios. Então tem a bancada de teste, estação de trabalho. Muito bom. De frente consegue também, de trabalho diferenciada. Olha aí, né? Ficou muito bonito. Um trabalho de branding muito elaborado, né? Então, realmente, um stand muito avançado, visualmente belíssimo, né? Legal. Ele vai achar uma... Nós pegamos eles de surpresa aqui, mas é até bom que fica mais... Fica mais emocionante, né? Fica emocionante. Sem surpresa não tem graça, Exato. né? Agora, sim, uma das apostas, né, da Devoc também... nessa questão de ser uma marca inspiradora, né? E quem aqui não se lembra do professor que ensinou aquela coisa que você tinha dúvida, fala, olha, eu me referencio nesse professor que me ensinou tal matéria, tal coisa, né? E a Devoc, ela está investindo em centros de treinamento e salas de podcast, né? Então, a nossa estratégia, Marcelo, onde que a gente tem hoje, vai ter para explorar para o pessoal ir ver máquina, ir ver laboratório, ter treinamento, como que está dividida a estrutura aí? Hoje a Devoc, a gente sabe, tem lá em Maringá, né, na Neomax, né? A Neomax está lá com o laboratório disponibilizado para todos os amigos, colegas que quiser conhecer. É um laboratório diferenciado, né? Que a pessoa vai lá e vai ver funcional, não vai... Muitos, né, Marcelo? Falar que é a Casa Devoc lá em Maringá, né? É, a Casa Devoc lá em Maringá. Então a gente tem o ferramental, o pessoal vê, tudo que aquilo que ele vai ver na internet, e a pessoal da região quiser ver, pegar na mão, né? Ter o tato, ver como que funciona, né? Tá todo mundo convidado, né? Devoc tá lá. O que eu achei interessante dessa proposta aí lá com a Neomax, né? Com o centro de treinamento. Lá na Neomax nós vamos ter... Já tem, né? O laboratório personalizado de Já tem o laboratório 100% Devoc. Eu acredito que ele vai ser muito acessado porque lá, como é uma oficina trabalhando 24 horas, vai ter muita forma de ver diagnóstico, né, Marcelo? Lá é o que o mecânico quer ver. Que quando você vai num centro de treinamento específico para o centro de treinamento, é tudo simulado, né? Então você simula falhas, você simula defeitos, né? Lá não, lá você vai pegar, vamos dizer, a batata tá pegando fogo. Ó, esse cliente chegou com determinada falha. Vai lá na hora, no pé da fruta para ver, né? No pé da fruta lá, colocar lá e até um amigo meu foi lá, falou, Marcelo, mas deixa eu ver como que funciona, né? E levou a caminhonete de lá, ele é mecânico. Eu posso desmontar a caminhonete? Eu falei, cara, fica à vontade. Você tá com a caixa de ferramenta, ele desmontou, foi colocar na máquina, ele achou o defeito. Aquilo para ele foi um sucesso. Falei, nossa, eu consegui, realmente a máquina funciona. Uau. Isso é legal. Mas é interessante, né, falar um pouquinho da oficina, a escola, centro de treinamento do Marcelo.
Mas o que ele montou em Maringá é uma escola não só para todas as oficinas, um exemplo de oficina. Eu acho que ela é bem setorizada, é um laboratório bem montado, todos os setores divididos por setor. É uma oficina realmente... Eu vivenciei muitos anos de oficina de concessionária, de montadora já consolidada no mercado. Mas eu falo assim, ver uma oficina fora, modelo, do jeito que ele montou, com todos os aparelhos, todos os segmentos, setorizado, é muito legal. Realmente faz a diferença no mercado. E vai ter um diferencial. Isso é tudo todo mecânico está convidado. E a gente tem um diferencial lá. A gente montou, né? Tá montando, terminou de montar a sala de bate-papo, igual a gente está aqui. E não é só para o Marcelo Ramos falar sobre o assunto, não. O mecânico vai estar lá e eu vou chamar. Vamos sentar lá e vamos bater um papo. Você vai falar da sua experiência com a Devoc. Qual é a sua experiência que você teve de usar o produto Devoc, de usar o maquinário Devoc? Né? E não é só em Maringá, tem essa também, né? Nós tem mais um. A proposta aí é que a gente tenha, né? O Marcelo vai ser o primeiro a lançar, né? O estúdio de podcast lá no Marcelo. Então a gente tem treinamento lá, tem laboratório, tem estúdio. Então, alguns convidados que a gente gostaria de trazer aqui para Ribeirão, que não puder vir para cá e de repente da região lá do Marcelo, a gente vai gravar episódios lá e também em Campinas, né? Com o Mestre Nonato, que também muitas pessoas gostariam de ir conhecer ele, né? A referência que ele tem, né? De marca multinacional há mais de 30 anos. Ele tá com a Devoc também. Lá, ele é um dos centros de treinamentos mais conhecidos do Brasil. Ele também tem um laboratório lá em atividade. Vai ter showroom da Devoc, assim como lá no Marcelo também tem showroom. Então, nesse já de cara, a gente sai já com 3 centros, né? Para ser utilizado. E essa semana, por exemplo, em Ribeirão Preto, tá tendo o curso do Mestre Nonato de bomba Olha só. de bomba de alta. Deixa eu tirar uma dúvida, que sei que você é o mestre de cerimônias aí, mas o centro exclusivo Devoc em Maringá já está funcionando. Já está funcionando a todo vapor. O de Campinas está para ser inaugurado. Ele já teve curso. Primeiro curso. Já teve o primeiro curso. Teve o primeiro curso a semana passada e ainda não fez a inauguração oficial, mas já está programando para ser feita a inauguração oficial. Que já está por aí, já está em funcionamento também. E o primeiro é o aqui de Ribeirão Preto, que é o Devoc Lab, que é sensacional. Espetacular. Convido todos aí, tá conhecendo. Você precisa vir conhecer o centro, né? O nosso laboratório Devoc aqui é incrível. Ô Chico, e eu vou falar para você, o mecânico gosta de ver aqui. Mecânico, quando entra dentro de um laboratório. É o universo dele. É o parquinho de diversão, né? É o brinquedo. É o playground. É o playground de criança grande. Então, porque é gostoso você ver. Então, Ribeirão Preto é Disneylândia do diesel. Vem pra cá. É muito legal. Um pedacinho da Devoc, né? É muito legal. O meu laboratório, quando uns amigos meus, Marcelo, mas ficou legal, né? Porque tudo limpinho, tudo bem organizadinho, tudo. Cara, eu quero montar um desses. Cara, fácil, facílimo, nós vamos montar um. Tá mais acessível agora. Tá mais acessível. Vamos falar, uns 20 anos atrás, não dava pra montar. Não era qualquer uma pessoa que montava. Não era, né? Não dava. É muito caro. Mas muito E hoje caro. tá mais acessível. Hoje tá mais acessível. Não que qualquer 10 mil você vai montar. A pessoa tem que ter uma estrutura, não é só o dinheiro, tem que ter o conhecimento. Mas tem que ser assim, porque senão começa a virar prostituição também, né? Sim. A gente Olha, a gente tem um vídeo aí do. Vamos ver aqui então. Olha que vídeo aí, ó. Eu vou até lançar um desafio pro pessoal do Marte ali. Vamos pôr isso no fogo também, né? Ao vivo é assim. Eu gostaria de um vídeo do stand vivo mesmo. Aquele momento que tava aquele vulco cheio de gente. Esses vídeos super foram aquecido. Pessoal que tá aí assistindo o podcast, esses vídeos foram feitos antes da gente abrir o stand, né? Foi quando a gente registrou toda a montagem ali. Agora a gente queria ir com Exato, stand pipocando, porque foi impressionante. Cara, as pessoas vinham pro stand de ver o quanto de gente tinha lá. Porque gente atrai gente, né? Então, se tinha tanta pessoa no nosso stand, é porque tinha coisa boa para ver lá. E de fato tinha mesmo. Né? Muita novidade, né? Eu sempre, a gente tem vários tipos de empresa no Brasil. Eu tenho aquela empresa que só vende máquina, eu tenho aquela empresa que só vende peça, e eu tenho aquela indústria que só fabrica ferramenta.
Olha o que a Devoc fez. Olha a sacada. Não, a gente vai vender a peça, a gente vai vender a ferramenta, a gente vai dar o treinamento e a gente vai ter as maletas com a solução da dor. Então, começo, meio... Eu sempre falei isso, a Devoc é começo, meio e fim. E o interessante, né, Marcelo, que você falou um ponto bem interessante com relação à Devoc, né? A Devoc, por que ela se aventurou? Ah, vamos montar uma fábrica. Por quê? Porque a gente sempre prezou a novidade dos nossos produtos e a qualidade empregada em cada produto. Então, quando você tem a sua produção, onde você consegue entrar na operação dia a dia, olhar a qualidade que está sendo feita, validando aquele produto diariamente, então é diferente a sensibilidade para o público. Às vezes, eu trago um material de fora, importo, é diferente, a sensibilidade é outra. Quando você coloca um produto dentro da esteira de projetos e acompanha do nascimento dele até ele ir para o mercado, gerando uma receita, é muito interessante, porque é diferencial do mercado. Isso é o que traz uma visibilidade diferente para a marca com relação ao mercado. É diferente de você comprar um produto, trazer e colocar, talvez, até analisar tecnicamente o produto, mas você construir ele do início ao fim e colocar uma qualidade a mais no produto, até o Marcelo fala muito bem, né? Sempre tem que colocar uma qualidade a mais, entregar alguma coisa a mais. Então a Devoc realmente, na construção de todos os produtos, desde a linha de ferramentas até de peças, trabalha exatamente colocando algo a mais para que a gente consiga garantir mais tempo de vida do produto e menos reparação com relação aos veículos, né? Porque eu vejo assim, sempre não existe concorrente, né? Para mim, eu acho assim, ó, eu vou montar uma oficina, vai montar uma do lado, ele é concorrente? Não. O que é o diferencial que você tem do que ele não tem? Atendimento? Beleza. Ferramental? Então, tudo tem que ter um diferencial. Não é porque tem 10 oficinas que fica ruim. Não. Se colocar 10 oficinas uma do lado da outra, é melhor ainda. Que eu vou ter mais fluxo de gente procurando oficina e ali se destaca quem é o melhor. Exatamente, Marcelo, né? falou tudo. Essa é o diferencial. Bom, achamos aqui dois vídeos. Um vai mostrar uma hora da palestra silenciosa. Aí vai dar pra gente ver que tá todo mundo assistindo a palestra e o restante do stand funcionando. E a outra, uma hora que tá com bastante gente lá na parte de máquina. E tá tendo, o stand tá trabalhando as outras partes normais também, né? Depois eles vão posicionar e vão colocar aqui. Mas eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui. Pro Marcelo, que já tá nesse segmento há mais de uma década. O nível técnico, Marcelo, dos bombistas atuais, com esse monte de recurso à disposição que tem, você percebe que tá aos poucos melhorando? Bem devagar lá. O nível técnico hoje dos profissionais, tem muitos profissionais bons, mas muito mesmo. Mas vamos falar, nós estamos falando, comparando a quantidade de veículos com a quantidade de mecânico. Então o nível está muito baixo. Pode-se dizer, então, que é a principal oportunidade aí para quem é do mundo diesel, quer entrar, então é a oportunidade, é o momento? É o momento. Passou da hora, né? Passou da hora se a pessoa tem vontade de mesclar o que ele já faz ou mudar de segmento, já passou da hora. Já pode acelerar porque o mercado necessita de bons profissionais. Eu tenho um cliente lá que ele fala assim, toda vez que eu subo para o norte, para o nordeste, ele fala assim, Marcelo, eu tenho medo do meu caminhão estragar lá. Porque se estragar, eu vou ter que guinchar ele até um grande centro. E depende do lugar que eu tô. Não vai ter quem mexe. Não tem. Eu conheci um pessoal que trabalha na divisa com a Bolívia ali, tem um... Marcelo, você não está entendendo na linha de gerador. Esses geradores novos, que é tudo como o Reio também. O gerador de energia, esse gerador novo, não é mais bomba injetora. Como o Reio. Quando quebra, o que eles têm que fazer? Não tem como consertar. Eu falei assim, mas como assim? Sabe o que a gente faz? A gente tem um gerador reserva. Quando quebra, eu tenho que tirar o gerador inteiro do lugar, levar para um grande centro para poder arrumar. Olha o dinheiro na mesa e olha a logística de toda essa operação, aí eu falei assim, cara, mas tem muito. Eu falei assim, ó, só num setor lá a gente tem 50 gerador. Eu falei, como assim? 50? Foi 50 gerador. Olha a oportunidade. Já pensou? E eu falei assim, mas não tem como arrumar, Marcelo. Lá nós já estamos trabalhando com pessoas que não sabem nem o alfabeto português.
Então é muita oportunidade, É né? muita oportunidade. Ó, o pessoal do marketing conseguiu colocar para nós. Esse aqui vai mostrar uma hora de atendimento que tinha bastante gente na parte de máquinas. E vai dar um lance na outra parte do estante, você vai ver que tá funcionando normal. Quer ver, ó? Cara, é bastante gente, hein? Quer ver, ó? Olha lá, ó. Então todo mundo atendendo, bastante gente ali. E a outra parte ali do stand tendo o atendimento normal, né? E tem uma aí agora também do pessoal com a palestra, né? Quer ver? Vai dar a sensação também. Você vai ver o pessoal ali assistindo a palestra e o restante do stand vai estar também em trânsito aí normal. Vamos ver se eles vão já colocar na... Aí, ó. Vamos ver. Isso é foto, né? Mas é um vídeo? Isso também é foto. Foto. Eu mandei um Foto. vídeo também, mas já dá pra ver, tá vendo Mas aqui, dá ó? pra ver O pessoal aqui e lá o stand funcionando, a dimensão, né, atendimento, normal, É, né? não, bastante interessante. Segura um pouquinho aí, né? Eu sei que acho que deve estar dando o pessoal ver bem. Então aqui nós transformamos aquela área de atendimento, como eu falei, no mini auditório. Aqui a gente pode ver o pessoal com os fones, eles são conectados sem fios à central, né? Pode afastar um pouquinho o zoom. E lá atrás, tudo bombando, o stand lotado, todo mundo atendendo, né? As máquinas sendo demonstradas, o pessoal sendo atendido ali no balcão e a palestra rolando. Então funcionou mesmo como um organismo vivo, aí foi bem bacana. E o tempo todo assim, lotado. Foi uma surpresa, cara, que eu não imaginava. A dimensão, né? Não, a dimensão e o calor que é uma feira da Automec, né, cara? Sim. E outra, não só tinha americano, japonês, português, ali foi de todo mundo. E outra, uma coisa que eu achei bem bacana, né, bem legal, multinacionais Visitando o nosso stand. visitando nosso stand. Ah, verdade, hein? Que são detentoras do projeto, são Pessoal, com conhecimento muito eu avançado achei na nossa linha muito e mesmo legal assim isso aí. compartilhando, agradecendo a nossa representatividade no mercado. É legal. Foi bem visto. Eu acho Foi que bem visto. A Devoc, nessa Automec, ela começou, ali começou o voo dela. Sabe o que me ocorreu agora? Falando sobre isso, né, a maneira como as pessoas viram a Devoc na Automec e essa repercussão toda. Ao longo desse tempo de marketing, era muito comum um cliente pedir para mim o seguinte: Francisco, eu preciso de uma campanha que chame a atenção, preciso de um anúncio que chame a atenção. E eu sempre corrigi isso, porque chamar a atenção nem sempre é positivo. Você pode chamar a atenção e ser ruim, né? Ou dar um tiro no pé, ser uma mensagem que vai jogar contra. Então eu falei assim, ao invés de chamar a atenção, vamos conquistar a atenção, porque quando você conquista, é diferente de chamar a atenção. Se eu gritar, vou dar um exemplo prático. Se você ouve alguém brigando na rua, chama a atenção ou não chama? Mas é uma sensação Porque, ruim, né? porque tá brigando, aquilo chama a atenção. Agora, conquistar a atenção é quando você, no meio de uma multidão, você consegue tocar o coração de alguém que para tudo para te ouvir. Então eu falei assim, cara, vamos conquistar a atenção, porque quando você conquista, você atrai a atenção de maneira positiva, inequivocadamente. Então, o que nós conseguimos fazer nessa Automec foi conquistar a atenção das pessoas, não chamar a atenção. Por que eu digo que nós conquistamos? Por conta disso. Nós tivemos a imprensa lá, nós não chamamos, a imprensa foi até nós, porque nós conquistamos a atenção de forma muito positiva. Nós tivemos essas multinacionais que foram até lá ver o que estava acontecendo, o que é essa Devoc, que stand está todo mundo falando. O stand deu muita gente, né? Muita gente, então Deu assim, muita gente. porque nós conquistamos a atenção das pessoas nessa feira, não apenas chamamos a atenção. Eu queria fazer esse... Acho que tem um vídeo aí da palestra rolando bem bacana. Vamos ver aí, solta aí, Martin. Eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo a palestra. O Mestre Nonato. Não, mas ficou muito show isso aí, viu? Nós tínhamos todo um sistema áudio e vídeo lá, com projeção de imagem. Não, foi muito bom, foi muito bom. Pessoal, agora para pegar todo mundo de surpresa aí, vamos um a um aí. Ô Fabiano, o que na feira Automec 2025 mais te chamou atenção? Qual foi o ponto ali que você fala, meu Deus, eu não esperava que era isso? O que foi de surpresa para você Automec 2025?
Eu acredito que a ida até a Automec para nós foi uma surpresa, assim, por quê? Porque a gente esperava que ia ter uma visibilidade da marca, mas não na grandeza que teve. Eu acho que muitos que conheciam a Devoc começaram a conhecer de verdade a Devoc, o que tem por trás da Devoc, né? Porque além de uma marca, tem toda uma estrutura, né? Então, essa estrutura é bem trabalhada internamente, diversos setores, desde a área da construção do produto até a venda final. Então, assim, o que gerou isso para dentro da Automec? Eu acho que muitos que estavam lá, que presenciaram isso, tudo que a gente comentou até agora aqui, falando sobre o stand, sobre a marca, conseguiu ver na prática isso, conseguiu ver no dia a dia, conseguiu ver toda a equipe lá dedicada a atender esse público. Então, a gente viu que tem uma oportunidade gigante para que a gente possa trabalhar ainda mais e conquistar ainda mais o mercado. Então, a Automec foi uma vitrine para que a Devoc conquiste mais um patamar, pule mais um degrau. Logicamente que a gente sabe, os desafios são grandes, não são fáceis. A marca, para você construir a marca, demanda muito trabalho, mas eu sei que a gente está fazendo desde o alicerce, com muita base, Sim. com muita construção, para que isso não seja um futuro, talvez um sonho só, e sim uma realidade. Eu acho que a marca Devoc, ela partiu do início de um alicerce bem construído e está sendo construído com muito ferro, eu falo, com muita argamassa, com muito braço, mas que faça realmente uma diferença gigante lá na frente. Eu falo que eu sou da parte de desenvolvimento, na parte de compras, mas eu falo que eu sou um apaixonado pela marca. Eu sou apaixonado pelo nosso dia a dia, pela empresa, pelo que a gente construiu até agora. Eu acho que ainda a gente tem um futuro muito ainda para conquistar, construir, mas eu tenho certeza, com a equipe que a Devoc consolidou desde o início, lá nos alicerces, lá na base, o futuro é garantido. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no mercado. É por essa paixão que você hoje está na posição de gerente de inovação da empresa. Isso aí. Marcelão, e o que te surpreendeu aí? Você que já é mais lobo da parte automotiva diesel, mas eu acredito que até você foi surpreendida. É assim, o que mais me surpreendeu é a garra que a Devoc tem. A galera, a humildade que o pessoal, a galera, o carinho que o pessoal tem. Não, sabe, na posição que muitos, né, de vocês estavam lá, eu estou no mercado faz muito tempo, então a gente percebe que o carinho da Devoc com o mecânico, com a vontade que aquele mecânico, de fazer aquele mecânico rentabilizar, porque o que eu acho que o Zé, né, tá vendo com isso? Porque se lá vai bem, aqui também vai. E assim, você começa a ver o carinho que tem da construção de uma maleta dessa aqui, cara. O carinho que a pessoa tem de fazer uma maleta dessa aqui. Dá uma olhada na qualidade da chave. Então, isso me surpreendeu muito. E continua me surpreendendo. E a gente, assim, conversa, fala. Cara, precisava melhorar isso, precisava melhorar aquilo. Não, você vai lá, tá no quadro lá para... temos que ver isso aqui, Isso me surpreendeu. E a feira, né? Quando eu cheguei lá, com aquele stand maravilhoso, aquele local, e na hora que você viu aquele... Não tinha onde andar, cara. Tinha hora que não dava para andar, se movimentar ali dentro. Aquilo ali não tem quem não se emociona. Não tem como. Francisco, você que desenhou o nome, desenvolveu, viu lá no papel como um embrião, e agora aí... Eu falo 2 anos do lançamento da marca, mas o desenvolvimento é muito mais, né? Eu acho que com 6 anos já que tem o desenvolvimento. 5 anos, vai fazer 5 exatamente anos, 5 anos. O que te A surpreendeu? marca foi criada 5 anos atrás, Uhum. né? Ficou um tempinho aí no forno, desenvolvendo, planejando, e são 2 anos do lançamento. Lau, como o Fabiano falou, tudo aquilo que você faz e que você ama o que você faz, que você é apaixonado por que você faz, você vê com outros olhos. Não é como você simplesmente entregar um serviço de forma, fria. Não, é como um filho nascer. Então, quando você idealiza uma marca, como a Devoc foi planejada desde o início, e você vê lá galgando os passos que você planejou da forma como a gente tem visto diante dos nossos olhos, nos enche de orgulho, né? Apesar da humildade que o Marcelo bem colocou, todos são realmente muito humildes no sentido de servir um ao outro, de ajudar, uma equipe apaixonada,
mas ao mesmo tempo orgulhosos do que a marca tem se tornado como resultado desse trabalho conjunto de todo mundo. Mas planejar a marca ali no zero, né, no escuro, vamos dizer assim, 5 anos atrás, lançar ela como nós lançamos apenas 2 anos atrás e ver tudo isso acontecer, esse desenvolvimento todo, essa inovação, essa repercussão no mercado, é como você chegar na formatura do filho e todo orgulhoso lá e falar assim, uau, o que meu filho se tornou? Então é apaixonante e o Zé nos contagia, né, com essa paixão. O Zé Henrique que é o CEO, que é o proprietário, né, isso desce para o Lau, que é o gestor geral, e toca toda a equipe. Então, a gente trabalha com a Devoc de uma forma apaixonada e apaixonante, né? E eu acredito que o mercado percebe isso. Eu acho que parte dessa percepção que o mercado tem da força da Devoc não está só no design, na tecnologia, está naquilo que, nos bastidores, quando ninguém vê, essa paixão toda nossa acaba transpirando, acaba tocando todas as pessoas que vão conhecendo. Então, o pessoal teve no stand. Ele poderia ser todo tecnológico, assim, lindo. Mas se as pessoas que estavam lá dentro não fossem as pessoas que estavam lá com essa humildade, com essa paixão, com essa garra, talvez a resposta não teria sido tão positiva. Mas foi uma soma de fatores estratégicos, de marketing, de comunicação, tecnológicos e técnicos, mas também de humano, né? Então, te respondendo agora de forma mais concisa, é apaixonante, um orgulho bacana, muito bom. Com uma palavra só, é uau. Uau. Já pegou meu... É o DNA da marca, né? Uau. Posso falar o que me surpreendeu? Claro. Fui autorizado a falar, então eu vou falar, né? Um projeto desse que envolve aí meses de planejamento, para se dizer anos, né? Você fecha uma feira com mais de 1 ano de antecedência, né? E a primeira coisa que é colocado na mesa são os números financeiros, né? Então é muito zero aí que fica uma, né? Muito 0,000 que fica uma feira dessa, né? Sim. Então fica sempre aquela pergunta assim, será que vai se pagar? Né? Aí uma das coisas que é colocado nas mesas de reuniões é assim, ó, olha, a feira ela tem um objetivo mais de aparecer a marca, né? É como se fosse uma propaganda de televisão. Posicionar a marca, né? Visibilidade, É né? institucional, né? Institucional, você não Institucional. pensa em negócio, né? Então isso em si, você já vai com a feira com essa sensação. Mas aí vai a equipe preparada, né? Afinal de contas, nós levamos 6 vendedores. A garantia que é o institucional, não foi... A equipe era 15 pessoas. Embora eram só 6 vendedores, mas os 15 estavam preparados para atender, igual socorrista, ó, eu tô com um negócio aqui, se precisar eu consigo fazer aqui os primeiros socorros, né? Eu tô com Vamos remédio. Não é médico, mas os primeiros socorros eu faço. E a equipe foi assim. E aí quando você finaliza uma feira dessa e vê o balanço, né? Foi satisfatório ver Aí que você nós fala, tivemos... Uau. Aí é o uau, né? Tivemos mais de 2 milhões em negócios fechados. Meu Foram Deus números do céu. fantásticos. Aí, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso é show, né? E com essa notícia aí, né? Com essa energia, a gente finaliza o nosso Papo Devoc. Agradecemos a todos vocês aí. Marcelo, mais uma vez. Fabiano, né? Obrigado pela primeira oportunidade aí, né? Com certeza vai ter muitos mais, né, Marcelo? Com certeza. Esse é o primeiro de muitos, né? Vários e vários. E assim, a ideia é trazer inovação nas próximas também. A gente vai haver espaço para inovação. A gente sempre vai trazer para vocês as novidades, as tendências. Eu acho que isso que vai trazer para vocês a mudança de mercado cultural e assim por diante. Eu acho que vai ajudar muito vocês aí no dia a dia. Francisco, mais uma vez, obrigado por também fazer parte desse projeto, por estar aqui de novo na bancada com a gente. Já está se tornando da casa também. Opa, aliás, a gente tem um golinho ainda, sei que já é despedida, mas posso só fazer uma breve observação antes da gente encerrar? Com certeza. Sobre algo que me perguntaram. Nós fomos entrevistados por um grande veículo de comunicação do segmento automotivo e uma das perguntas dela me provocou uma reflexão que eu quero trazer aqui, porque certamente isso vai contribuir muito o pessoal que está assistindo, porque é a pergunta que ela me fez, certamente muito bombista aí, dono de revenda, ou faz para si mesmo, ou ouve alguém perguntando.
como que é a situação do diesel diante da eletrificação dos carros, né? Se isso tende a afetar o mercado diesel ou não, né? E eu tenho certeza que essa pergunta deve estar no coração de muita gente. Para investir tanto, lançar uma marca tão forte agora que está chegando aí os carros, os veículos elétricos, né? Então, como o marketing ele tem a responsabilidade de constantemente estar estudando o mercado, tá fazendo um bom benchmarking, tá entendendo o que está acontecendo, para a gente poder traçar estratégias assertivas, né? Então, é importante o pessoal saber o seguinte: o nosso slogan de campanha, a gente tem o slogan institucional, que é The Diesel Evolution, a gente tem o slogan de campanha, que é o Diesel Move o Brasil. O Brasil é um país continental, do tamanho de um continente. Temos mais de 200 milhões de habitantes. Um país literalmente movido a diesel, já que as ferrovias foram abandonadas, né, desativadas, muito né? tempo atrás, e os governos optaram por investir nas rodovias, fazendo com que praticamente todo o escoamento e transporte de carga seja via rodovia. E aí nós temos os caminhões e o transporte todo a diesel, né? Fora o crescimento absurdo das caminhonetes, que agora se tornou não apenas um utilitário, mas um veículo confortável, de luxo, que as famílias têm agora como uma opção de veículo, né? E também tem a sua predileção por diesel. E a gente tem náutica, enfim. É importante deixar essa mensagem para o pessoal que trabalha com diesel, que vai investir no diesel, que vai montar um laboratório, que não tenha medo, não tenha receio nenhum. Primeiro, existe muito mais marketing em cima da eletrificação das frotas do que realidade, né? Não porque se sustenta, né? até para que esses veículos sejam comercializados, existe um trabalho muito grande, né, de mídia conjunta das montadoras que estão focadas nisso, para que pareça uma coisa mais aceitável. Então, parece que é muito grande, mas ainda é bem embrionário. Algumas das principais marcas do mundo, como a Toyota, nem sequer ainda aposta na eletrificação total da frota, eles apostam mais no híbrido, né? Então, assim, substituir, isso falando de Brasil. A gente foi pegar a América do Sul, né? Foi pegar os Estados Unidos também, tem uma frota de caminhão gigantesca, né? Enfim, substituir o diesel, na importância que ele tem para o mercado global, para o mercado nacional, ainda vai muito, mas muito tempo. Como o Marcelo falou um dia desses, nós vamos morrer e nascer 4 vezes e o diesel ainda vai ser um combustível extremamente importante, né, para o mercado global e, portanto, a manutenção, a substituição de peças, as inovações, ainda tem muito que queimar, tem muito tempo pela frente. Então, descansa e vai para cima mesmo, monta teu laboratório, compra tua bancada, compra teu equipamento, porque tem muito ainda, muito mesmo a acontecer. Exato. E aí, ó, pegando uma cara na sua reflexão, vai combinar com a frase de encerramento aqui, ó, Francisco. Legal. Ó, você vê a sintonia, né? Legal. Eu achei interessante a frase, que vou até ler ela na íntegra aqui. É uma reflexão até bastante interessante, né? O diesel continua forte. Afinal de contas, o diesel move o Brasil. Meu amigo bombista, continue a evoluir. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar pelo caminho. Mas calma. Conte com a Devoc para crescer com técnica, visão e atitude inovadora. Até mais. Até o próximo Papo Devoc. Obrigado. Obrigado a valeu, todos. pessoal. Obrigado, Lau, mais uma vez. Marcelo, tchau. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau.